abortamento ou síndrome hemorrágica da primeira metade da gravidez. Ela é definida como a interrupção da gravidez antes das 20 semanas ou quando o feto apresenta menos de 500 gramas ou menos do que 16 centímetros. O abortamento ele pode ser classificado como precoce, quando acontece até as 12 semanas, ou tardio, quando ele acontece das 13 às 20 semanas. Os abortamentos precoces com menos de 12 semanas representam mais de 80% dos abortamentos. O abortamento espontâneo é aquele que acontece sem nenhuma intervenção externa e pode ser causada por doenças da mãe ou até mesmo por alterações genéticas do embrião. A incidência do abortamento espontâneo clinicamente reconhecida na população chega a 15 a 20% das gestações. No entanto, através de testes altamente sensíveis da gonadotropina coriônica humana, evidenciou-se que a magnitude da perda gestacional após a implantação é da ordem de até 62%. Por isso, o abortamento espontâneo é a complicação mais frequente da gravidez e a grande maioria ocorre no primeiro trimestre. Existem várias formas de abortamento. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas formas de abortamento. Ameaça de abortamento. Nesse caso, a paciente passa a apresentar sangramento e dor. O abortamento ainda não aconteceu e existe uma chance de reabsorção desse hematoma e de uma evolução normal dessa gestação. O colo uterino geralmente está fechado e a paciente apresenta sangramento vaginal. E no exame de ultrassom, o embrião apresenta boa vitalidade. Abortamento inevitável. Nesses casos, o sangramento é volumoso, o colo uterino está aberto, não sendo mais possível prosseguir com a gestação. Abortamento incompleto. Nesse caso, a paciente apresenta sangramento e apenas parte do material foi eliminado pelo colo do útero, restando resíduos dentro do útero que podem aumentar a chance dessa paciente desenvolver alguma infecção. Abortamento completo. Nesse caso, aconteceu o sangramento, o colo uterino está aberto, porém os restos ovulares eles foram eliminados completamente. E ao realizar o ultrassom, observamos que não existe mais saco gestacional e nem restos ovulares intrauterinos. Aborto retido. Nesse caso, o embrião ele para de se desenvolver, para o batimento cardíaco e a paciente não apresenta sintomas. O diagnóstico geralmente é feito no ultrassom de rotina. A paciente vem para uma consulta e quando a gente vai fazer o ultrassom, encontra o embrião sem batimento cardíaco. E quais seriam as causas do abortamento? A primeira causa é a alteração genética do embrião. Durante a formação do embrião, é muito comum que fetos com alteração genética não prossigam em desenvolvimento, pois o organismo interrompe de forma espontânea e natural essa gestação. Isso costuma ser ainda mais comum em mulheres que apresentam idade superior a 30 ou 40 anos. Outra causa de abortamento são alterações metabólicas da mãe. Pacientes com doenças inflamatórias, como síndrome do ovário policístico, endometriose, diabetes, essas pacientes têm o maior risco de ter abortamento, ainda mais se elas estiverem com a doença descompensada. Alterações nutricionais maternas. Sim, mães que apresentam deficiência de vitamina D, deficiência de vitamina B12, deficiência de ferro, têm uma maior chance de ter abortamento. Outra causa de abortamento são as alterações hormonais. Mães com doença de Hashimoto, com hiperprolactinemia, também favorece o surgimento do abortamento. E para terminar, nós temos também as duas doenças mais faladas na atualidade que podem estar causando abortamento, que é a trombofilia e a SAF, que além de causar abortamento, podem causar outras complicações gestacionais graves. E qual é a conduta, então, que deve ser tomada em caso de abortamento? Então, existe a possibilidade da realização da curetagem e a possibilidade da realização do AMIL, que é a aspiração intrauterina dos restos ovulares. Nem todos os casos de abortamento é necessário realizar o esvaziamento, pois em alguns casos o abortamento acontece de forma completa, não sendo necessário nenhum tipo de procedimento. O abortamento costuma ser uma situação muito triste para a família, pois a gestação já é sonhada e muito aguardada. O apoio psicológico para essas famílias ele é fundamental. E não deixe de deixar o seu comentário aqui embaixo contando como foi sua experiência.